nem dei oi para as mamães que estão entrando aqui. Elas estão entrando. E eu nem apresentei, gente. Esse aqui é meu marido. Marcão, Deus abençoe. E ele não é muito fã das redes sociais e nunca de aparecer muito, mas como a gente começou a fazer, né, Bispo? Eu vou falar para as mamães aqui que a gente tá fazendo essas reuniões semanalmente e a gente pensou, poxa, por que não abençoar, né, as pessoas e dividir por aqui o que a gente está fazendo durante a semana em casa. E, né, Bispo, na realidade veio do Senhor, né, essa vontade. É um prazer, né, Fernanda, Marcos? O que a gente quer, na verdade, não é apresentar para as pessoas nada novo. O que a gente quer realmente é tão simples, é que as pessoas recebam um pouco do que nós recebemos. Sabe, aquela tristeza, aqueles problemas, aquelas coisas, e que nós nos encontramos, graças a Deus, hoje com a família abençoada, sabe, com alegria, com paz para dormir, sabe, é isso que nós queremos para as pessoas, né, Fernanda? Exatamente, Bispo. E pensando, né, Marco? E o que eu acho importante, né, que às vezes as pessoas criam esses obstáculos, essas dificuldades e falar, às vezes eu não consigo, eu não entendo, e a verdade é que a única coisa que Deus quer é que a gente construa um relacionamento com Ele, né? Então é muito simples a analogia, acho que todos nós somos pais e os nossos filhos, né, eles vão querer as coisas, eles vão pedir as coisas e eles só ganham as coisas por merecimento. Então eu acho que eu era né, pecador, fazia as coisas erradas, não sabia o que eu fazia errado e quando eu tive essa oportunidade, graças à minha esposa, né, dela me mostrar, né, Bispo, que existem dois caminhos, o seu caminho está dando certo. Eu falei, não, então eu tenho outro você vai ter que mudar, mas tudo que tá na palavra de Deus vai ser cumprido nas nossas vidas. E foi o que aconteceu, né? A gente cresceu numa geração onde a ser evangélico, eu cresci, vou fazer 49, nasci e cresci no Rio de Janeiro, onde a gente cresceu com uma mentalidade, né, que ser evangélico era ser burro, era ser estúpido, né? Infelizmente, um sistema, né, por um canal de televisão que ensinava um monte de coisa errada e a gente cresceu dessa forma. E eu fui um deles, eu fui uma vítima, né, que quando eu vi que minhas coisas não davam certo do meu jeito, eu falei assim, olha, meu pai, se eu me mostre, se eu vivo na minha vida, eu vou mudar. E ele me mostrou 4 vezes e hoje nós estamos aqui, nosso casamento cada vez é melhor, a nossa relação com os nossos filhos é cada vez melhor e o que a gente, né, acho que o papel principal de nós como pais e com os nossos filhos é que eles construam um relacionamento deles com Deus. Mas a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá, Bispo. Exatamente, este é o tema, né? Então vamos iniciar essa live. De antemão, um abraço a todas as seguidoras do grupo Mamães que Oram. Deus abençoe muito vocês, o trabalho é maravilhoso. Eu sou um seguidor, vejo todas as mensagens, muito bom esse trabalho. Vamos então enriquecer a nossa vida espiritual nessa noite, né? Vamos fazer uma oração, por favor, Fernanda? Pode começar, o senhor pode fazer, Bispo? Por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, o que nós queremos, meu Pai, o Marcos, a Fernanda, eu, o que nós queremos, meu Deus, é abrir uma porta, sabe, Senhor? Abrir uma porta aonde as pessoas que não tenham saída, encontrem saída. As pessoas que estão tristes, por algum motivo, não importa qual seja, elas possam, meu Pai, conseguir ver que tem uma luz no fim do túnel. Tem uma chave que abre todas as portas. E esta chave, meu Pai, é a sua palavra. Ela não é igreja, ela não é religião.
essa chave é a sua palavra. É como disse agora há pouco Marcos, quando os nossos filhos pedem alguma coisa, os pais querem dar, mas a primeira coisa que o pai fala para o filho rapidamente é: você vai obedecer o papai? Você vai obedecer a mamãe? Se você obedece o papai e a mamãe, nós vamos te dar esse presentinho. É igual com Deus, é igual os nossos presentes com Deus, é a paz, é a felicidade, é a vida, uma vida diferente, uma fé. Esses presentinhos nós vamos receber do Pai quando nós estivermos obedecendo a Ele. Meu Deus, guia este devocional de 20 minutos, 30 minutos, mas que sejam esses pouquinhos minutos, meu Pai, uma eternidade na mente, no coração de cada uma das pessoas que estão conectadas neste momento. Esta é a minha oração e eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. 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 Então, Fernanda, Marcos e todos os que estão aí presentes, nós estamos fazendo um devocional, queremos convidar vocês. Todas as terças-feiras começará no horário de Brasil, 8h30, e este devocional tem por finalidade a gente entender de uma maneira simples a palavra de Deus, de uma maneira bem simples. E na semana passada nós estávamos falando sobre o Salmo 145, que nós vamos meditar sobre 20 versículos deste Salmo. E nós falávamos na semana passada, vou dar uma repassada, nós falávamos sobre 3 versículos, o 1, o 2 e o 3, que era: eu te exaltarei, ó Deus, disse Davi. Salmo 145, versículo 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Com esse versículo a gente vê que o desejo de Davi não era pedir nada para Deus, era exaltar a Deus. Ele diz: ó Deus, Rei, Rei, Rei meu. Então ele não se dirige a Deus como se fosse um ser muito longe dele. Ele se dirige como fosse o Deus dele, o Rei dele. Então Davi promete depois: eu bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Então nós falamos sobre o adorar a Deus, bendecir a Deus, bendirei o seu nome, abençoar a Deus, falar bem de Deus. Não é hoje quando as coisas estão bem, é sempre. Por isso Davi usava a expressão pelos séculos dos séculos, e alguma Bíblia disse para sempre, né? O versículo 2 disse: cada dia, observa, cada dia eu te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ele disse então, cada dia, em dia mau, eu tenho que abençoar, glorificar a Deus. No dia bom, glorificar também, cada dia, pelo século do século. Quer dizer, não só por hoje, mas por sempre. Hoje em dia eu estava falando, a Fernanda, o Marcos e eu estávamos soltando a nossa imaginação espiritualmente para falar sobre isso. Hoje as pessoas aceitam a Deus, começam a seguir a Deus, amanhã elas já não seguem mais. Sabe, acontece obstáculo e a gente desiste. Então é necessário que de parte da gente a gente diga: eu louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos, né? E termino então o terceiro versículo, que disse, que foi o versículo que o Marcos falou muito sobre ele na semana passada: grande é o Senhor. Quem mais grande que Deus? A Bíblia diz em Isaías que Deus é tão grande que ele senta no céu e põe os pés sobre a terra para descansar os pés.
Então o tamanho desse Deus. Então o Marcos falava sobre isso. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Muito bem, nesses 3 versículos nós estamos falando de um pai, de uma mãe, vamos dizer assim, nós estamos falando de Davi, um filho de Deus que queria sempre estar perto de Deus, ele queria sempre louvar a Deus, todos os dias da vida dele. Esse era o desejo de Davi. Hoje em dia eu quero a Deus, mas eu tenho que tomar cuidado para não querer Ele somente por um tempo, ou só em dias bons. Eu tenho que ter essa consciência. Depois, mamães, vocês que estão me escutando, observa que tudo isso que estamos falando de Davi já era uma cama preparada para a descendência de Davi. Já era uma cama preparada para o filho de Davi, que se chamava Salomão. Então, no versículo 4, que é o tema de hoje, que a gente vai falar sobre isso, uma geração louvará as tuas obras. Uma geração louvará as tuas obras. Olha que bonito. Uma geração louvará as tuas obras. Era um pai falando isso, era Davi. Então, hoje a Fernanda, hoje o Marcos, hoje você, mamãe, desse grupo, hoje você, eu, deveríamos pensar: qual é esta nação que louvará as obras de Deus? Os nossos filhos. Os nossos filhos. Então, qual está sendo a nossa preocupação? Como diz o Marco no começo, comprar o que o meu filho quer, isso está muito bem fazer. Ajudar o meu filho em tudo está muito bem fazer. Mas e a parte espiritual com os nossos filhos, Fernanda? Né? E aquela parte espiritual? Por exemplo, eu conheço a família de vocês, e graças a Deus por conhecer vocês, e quando eu falo em Marco e Fernanda, vem na minha cabeça Gigi, Lari, Ben, porque já vem uma bênção para eles. A bênção dessas 3 crianças vem da Fernanda e vem do Marcos. E bispo, eu vou além. As nossas bênçãos vieram da minha mãe. Entendeu? A minha mãe, para mim, é um exemplo de fé inabalável a ser seguido. Então, muitas das vezes em que eu chacoalho com as tempestades da vida, eu lembro da minha mãe. Eu lembro da fé da minha mãe, eu lembro do exemplo da minha mãe. Entendeu? Então, é muito mais... vai muito mais além do que a gente imagina, e é de geração a geração, onde eu só consigo contar a outra, no caso, eu sou essa geração que conto para os meus, por causa da minha geração anterior. Né? É uma coisa, é contínuo. É contínuo. Vale a pena, tipo assim, deixar bem claro, até porque acho que a fundação, obviamente, né, a Cristina, mãe da Fê, foi a pioneira, na verdade, mas eu acho que as gerações só vão ser abençoadas. E quando eu falo abençoado, eu não estou falando só do lado financeiro, é você viver em harmonia, em amor, uma relação que cada vez cresce, com a esposa, o marido e os filhos. Mas isso tudo só acontece com a seriedade de levar o nosso pai e entender como ele quer que a gente viva. Porque não é da nossa maneira, porque isso aí tudo vai ser quebrado. É o que a gente conversa com os nossos filhos. Essa semana nós mudamos e decidimos: então tá, meu pai, como o senhor quer que a gente viva? E quando a gente começa a ver como ele é vivo, como ele vai mostrando, e a gente vai colhendo tudo isso que envolve você levar a palavra de Deus a sério, isso faz com que os nossos filhos
estejam recebendo as bênçãos, mas a gente é muito importante quando a gente fala para eles, porque aqui onde a gente mora, com 18, 19 anos, eles vão estar saindo de casa, entendeu? E eles vão ter que dar continuidade e construir essa relação com o nosso Pai para eles, porque Deus vai direcioná-los, vai encaminhá-los para o caminho certo. Sabe o que eu falei para eles, bispo? Hoje os nossos filhos têm o acesso VIP às bênçãos, porque eles colhem as bênçãos que nós estamos plantando e colhendo. Mas vai haver um dia onde eles vão ter que a colheita vai ser eles que vão plantar. E não vai ser mais a gente. Mas acho que o mais importante entender, eu tenho certeza que vão ter muitas mamães e papais que ainda não têm essa relação, como eu já ouvi de várias pessoas. Mas o mais importante, o que tem de mais especial é quando você constrói, sabe que esse nosso Pai ama a gente de uma forma que a gente não tem como descrever. Nós não estamos mais sozinhos. Então toda decisão que a gente toma, a gente procura fazer da melhor forma e fala: meu Pai, agora eu não sei o que fazer, o Senhor me mostra o que eu devo fazer. E Ele sempre mostra, Ele nunca vai decepcionar. Eu já passei por várias situações do meu lado profissional, onde as pessoas foram contra e eu falei: Deus vai mostrar a resposta. E nunca aconteceu de a gente passar por uma situação que Deus não estava certo. Entendeu? Então isso é o que tem de especial. E quando a gente começa a entender, quando eu falei no início da relação entre nossos filhos, é porque Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele quer o melhor pra gente. O desejo do nosso coração, se alinhando com o dele, Ele vai direcionar para o caminho certo. Só que se a gente não o conhece, a gente não sabe a maneira que a gente tem que viver. E não é um sacrifício. Quando a gente começa a entender que tudo que Ele quer é o melhor pra gente, tudo que Ele quer vai fazer com a sua relação do homem com a mulher cada vez melhorar. Quando a gente entender o homem que o inimigo quer tentar fazer com que a minha esposa não seja perfeita, ela não é. Somos imperfeitos. Mas Deus mostra que cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nós estamos de joelho pedindo Deus sabedoria. A gente cada vez quer um melhorar para o outro, porque a relação é como um negócio de sucesso. A gente nunca pode estar numa zona de conforto. Uma zona de conforto não é uma zona que a gente pode estar. A gente tem que estar sempre procurando melhorar um para o outro. A gente tem que sempre estar procurando tentar fazer da melhor forma para entender o que Deus quer da gente. Até tem uma coisa legal que é importante também deixar, tipo assim, tem esse ator que eu adoro, que é o Denzel Washington, né? E ele fala uma coisa muito legal. Acho que tem vários vídeos deles que são maravilhosos. E um deles ele fala que toda noite ele coloca a havaiana dele debaixo da cama. Porque quando ele tem que acordar, para ir escovar o dente, ele tem que ficar de joelhos para ir pegar a havaiana dele e escovar o dente. E esse momento não é de ninguém. Esse momento não é da minha esposa, não é dos meus filhos. É o meu momento com o nosso Pai. E então, o que a gente tem que pedir para Ele? A gente tem que pedir: meu Pai, me dê força para enfrentar meus problemas. Me dê a direção para tomar as decisões certas, me dê sabedoria para tomar as decisões certas. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa dele, e sem ele não dá para viver, a vida se torna muito mais fácil, entendeu? Então, porque você... Não, excelente, colocações excelentes. Porque você mostra a sua dependência a Deus. Você vê que o filho, quanto mais perto ele está do Pai, menos ele sofre, porque ele está perto. Ele sempre está contando com o Pai. O que nós estamos falando aqui, mamães e todas do grupo, o que nós estamos falando aqui vai muito mais além do que é uma igreja, do que é um pastor, do que é um membro, vai muito mais além. Aqui nós estamos falando de um ser humano que quer voltar aos pés de Deus. É a criatura voltando ao seu Criador. É algo muito bom isso. E a outra parte desse parágrafo diz uma coisa interessante: uma geração louva as tuas obras, e a outra geração anunciará os teus atos poderosos.
Veja que Davi, ele não deixou nenhuma geração dele fora dos planos de Deus. Então, para a gente finalizar, Fernando e Marco, quero que, e as pessoas que estão online também, se vocês quiserem deixar alguma pergunta ou alguma posição, é muito importante que você nos escreva, porque isso vai nos ajudar muito. Não vamos poder responder agora, nesse exato momento, porque não temos muito tempo, mas é importante saber sua opinião, é importante saber o que você pensa, até que ponto você está na mesma sequência de pensamento. Isso é muito importante. Agora, terminando, Fernanda, Marcos, enfim, os seguidores, uma geração louvará, isso é muito glorioso, e a outra geração anuncia os teus atos poderosos. Quer dizer, nenhuma pessoa, nenhuma geração de Davi, pela vontade de Davi, nenhuma ficaria perdida. E o que eu quero, Fernanda, compartilhar com você, quero que você fale um pouco como mãe, se eu ensinasse, ou se a minha preocupação com meu filho, dele não cair para se machucar na perna, o braço, se essa preocupação minha também fosse no sentido espiritual, eu não quero que o meu filho caia na descrença, eu não quero que o meu filho caia na dúvida, eu não quero que o meu filho fique entre dois pensamentos. Nós somos a força principal dos nossos filhos, para que eles caminhem com Deus. Não é isso, Fernanda? Sim, Bispo, eu ouvi essa semana uma frase eu gosto muito dele, ele já faleceu, chama Charles Spurgeon, e ele falou assim: se você tivesse 30 dias, se você soubesse que você só tinha mais 30 dias de vida, como seriam as orações que você faria para os seus filhos? Então para pensar assim, me tocou muito essa frase, porque o momento é agora. A hora é agora de nós mães e pais ensinarmos o eterno para os nossos filhos. A gente conversa direto, eu e o Marcos, sobre isso. O mundo é tão focado no acadêmico, em qual faculdade mandar o filho, em qual não sei o quê, qual escola, o que é, vou aprender isso, aquilo. E a gente não pensa no que é mais importante, que é o relacionamento deles com Deus. Porque uma vez que eles construírem isso, Deus vai carregá-los. Esse é o nosso papel. Esse é assim que a gente vive. A gente pode falar com a maior certeza para todas as mamães que estão ouvindo. Vocês não precisam se preocupar com a formação acadêmica do filho de vocês. Vocês não precisam se preocupar em gastar milhões com escolas particulares. O que vocês têm que se preocupar é em mostrar para eles construírem o relacionamento com Deus. Existe um desenho que a gente vai mandar depois que chama o Círculo das Blessings, das bênçãos. Se você quer estar dentro desse círculo, você tem a proteção, a direção, a alegria. Agora, o que está de fora do círculo? Mentira, prostituição, bebeção, desobediência. E isso tudo, você está fora do círculo de Deus. Então, das bênçãos, né? Então, o importante pra gente, eu não me preocupo nem um pouco para o que vai acontecer com a nossa filha em termos de qual faculdade. Não. Se ela não quiser fazer uma faculdade, eu não vou me preocupar com absolutamente nada. Minha única... nós, todas as noites, nós oramos todos juntos. Essa é uma coisa muito importante, as mamães entenderem pelo lado dos pais. É importante os nossos filhos entenderem como nós levamos Deus a sério. Como nós não conseguimos fazer nada sem Ele. É importante o meu filho, que vai ser um dia um líder da casa, é importante ele entender
que o próprio pai dele, se ele está onde ele está hoje, não foi por causa da minha determinação, não foi por causa que eu tive que fazer o que eu fiz, não foi por causa de 4 negócios que deram errado, não. Eu estou onde eu estou por causa que eu aprendi a entender como Deus queria que eu vivesse. E é isso que é importante para os nossos filhos, eles ouvirem o que vocês o que é importante para eles entenderem. Então, os nossos filhos ouvem todos os dias isso. E a preocupação é uma coisa que não pode existir na vida de um cristão. Porque a preocupação já diz, você se está preocupando com algo que não aconteceu. E está fora do teu controle. Está fora do seu controle. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente constrói um relacionamento com Deus, a gente sabe da maneira que Ele quer que a gente viva, a gente não tem que se preocupar com nada. Exato. Estamos nos preocupando. Exato. A gente tem que orar, a gente tem que... eles têm que entender que nada a gente consegue sem o nosso Pai, entendeu? E é isso, quando eles começam a entender isso, o que vai acontecer, um grande amigo falou isso para mim, Marco, a semente, todos os dias que eles estão com a gente, eles vão vendo, e nós temos que ser o exemplo para eles. Eles têm que ver a diferença nas nossas vidas, eles têm que se espelharem no nosso casamento, na nossa vida, para eles tentarem até fazer melhor, porque somos imperfeitos. Ninguém é perfeito aqui. Então, o importante é eles entenderem a dependência. Marco, você falou uma coisa agora, deu uma volta na minha cabeça, deve ter mais ou menos 1 ano e meio que eu falei sobre isso na igreja. Você falou sobre preocupar-se. Olha, há 2 palavras que se parecem muito. Olha, preocupar-se e ocupar-se. Se você se ocupasse, você não se preocuparia. Por que estamos preocupados com os nossos filhos? Deveríamos nos ocupar de passar Deus para eles. Quem se ocupa, não se preocupa. Guarda isso, Marco, dentro dessa explicação que você deu aí. Quem se ocupa, não se preocupa. É o que a gente faz. A hora é agora. Isso! Nós estamos fazendo tudo que a gente pode para os nossos filhos. E a hora que eles forem voar, eles vão ter que decidir por eles. Nós lavamos as nossas mãos. Fizemos o que a gente pôde. Vivemos como a gente tinha que viver. Entendeu? Nos sacrificamos para Jesus. Eles viram tudo. A hora da escolha vai ser deles, né? E o Espírito Santo vai guiá-los, porque a gente ora e a gente tem que ter fé para crer que o Espírito Santo está lá e vai proteger. Vai dar tudo certo. E até mesmo, e o erro faz parte do crescimento de todos nós. Foi pelos meus erros que eu vi que Cristo existe na minha vida. Não foi uma coisa que alguém me contou. Eu pedi para Ele me mostrar, para ser vivo na minha vida. Então, quando a gente constrói essa relação, e eu tenho certeza que é o que vai acontecer com os nossos filhos, até mesmo se eles tomarem decisões erradas, o Espírito Santo já está na vida deles, independente ou não de qualquer coisa, e eles vão lembrar de tudo que a gente sempre procurou falar para eles todas as vezes. Olha, filha, você viu essa situação? Essa menina mentiu, olha o que aconteceu, porque é sempre assim, as coisas erradas, o inimigo sempre vai fazer com que as pessoas fiquem envergonhadas, que as coisas não sejam da maneira que as pessoas estão pensando, porque é errado. E não vem no caminho de Deus. Quando Deus está direcionando, as coisas acontecem da maneira perfeita. E a gente só vai entender lá na frente. Então todos nós precisamos passar pelas dificuldades, pelos problemas, para o nosso crescimento com Ele. Porque como Ele vai chamar a atenção da gente? Não existe nenhuma outra forma de Ele chamar a atenção da gente. Se está tudo, está tudo perfeito, a gente não vai nem querer saber quem Deus é. Quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente tem um problema no nosso trabalho, quando a gente tem um problema com nossos filhos, quando a gente tem um problema no nosso casamento, porque o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir o casamento. Ele quer destruir, ele quer que eu olhe para minha esposa e fale assim, pô, ela não é mais como ela, mas ela nunca vai ser. E o que acontece é que quando nós estamos juntos e o Espírito Santo vai mostrando, cada vez mais a gente se ama, cada vez nosso casamento fica melhor. Por quê? Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. E isso vai refletir na vida dos nossos filhos também. Que eles vão ver aquilo ali, eles vão querer aquilo para eles. Entendeu? Então... E porque Deus promete, né, Bispo? Você vê que
em todas as palavras que vocês estão falando, que eu estou falando, qualquer pessoa que está escutando, é notório a pessoa imaginar e falar, pera, mas como eles chegaram a ter, vamos colocar assim, essa fé, essa maneira de falar, essa certeza das coisas, essa certeza de que tudo vai dar certo. É que quem agrada a Deus, até o errado dá certo. Porque nós estamos agradando a Deus. Quem disse que Davi, para a gente terminar, quem disse que Davi era o perfeito? Davi era cheio de pecado. Só que a Bíblia disse que Deus menciona Davi, homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração não é este coração, é este. A mentalidade de Davi era colocar Deus em primeiro lugar. Então isso é muito importante. Eu não vou estender mais, porque na outra semana a gente vai voltar a tocar esse tema. E tem uma outra coisinha, inclusive vocês podem deixar separado aí, é Salmo 145, esse devocional, são 20 versículos. 145, do versículo 1 até o 20. Com esses versículos nós vamos aprender com este devocional como um cristão pode fazer para estar perto de Deus. Igreja, com todo respeito, eu sou bispo de uma igreja, tenho minha igreja, estou dentro de uma igreja, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Estar numa igreja não quer dizer que você está perto de Deus. O estar perto de Deus é a comunhão que você tem com Deus. É querer estar perto dele. Mamães, eu dei um exemplo semana retrasada nesse devocional. É como você passar com o teu filho e o teu filho vê um avião de longe. E ele vai falar, mãe, o que é aquilo? Você vai dizer, é um avião. Você vai, uau, é um avião. Depois você pega o teu filho e leva no aeroporto. Ele vai ver o mesmo avião. E ele vai dizer, pai, mãe, aquele avião que está aqui, não era aquele que estava lá em cima, né? Então você vai dizer ao teu filho, é o mesmo avião. É que você viu pequeno porque ele estava longe de você. Assim é Deus. Nós estamos dentro das igrejas. E eu creio que eu sou a pessoa certa para falar, que eu sou pastor de igreja há mais de 30 anos. Então, nós estamos dentro da igreja, Fernando e Marcos, mas longe de Deus. E esse devocional é justamente isso, para a gente chamar a atenção das pessoas, para a gente ficar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, melhor. Quanto mais perto nós estamos, quanto mais perto o teu filho está de você, menos ele se machuca, menos ele cai. Então é muito importante. Mais ele aprende. Muito mais ele aprende. E é isso que vamos estar fazendo toda terça-feira, 7 da noite. 7h30, na verdade, 8h30 no Brasil. E essa live, ela vai ajudar muito vocês. Eu louvo e agradeço a Deus Um dia, se o senhor me permitir, né? Até porque eu acho importante, eu como homem, né? E eu gostaria que as mamães convidassem os maridos para participar. Eu acho que um tema importante a ser falado, né? É de como a gente tem que ver a nossa esposa, né? Como ela é minha costela, né? E se a gente entender o corpo humano, eu sou a coluna vertebral. Eu só fico em pé por causa dela. Eu só estou onde estou por causa da minha esposa. Entendeu? Então, eu queria dividir certas coisas com todos os maridos, porque cresci jogando futebol, cresci na rua, andando de bicicleta, fazendo as minhas coisas, surfei, fiz tudo quanto é esporte. Então, eu não sou um careta, não cresci na igreja, entendeu? E eu tenho discernimento porque eu vivi 33 anos da minha vida no mundo, entendeu? Amém. E eu participei de todas as ferramentas do inimigo, de como ele
quer destruir uma relação, o grupo, às vezes, da cerveja, como o inimigo trabalha dentro. Se eu tivesse que criar uma posição profissional pro diabo, eu ia criar como ele fosse um diretor de marketing, porque ele sabe promover uma coisa enganosa que não é verdade. Então eu acho que seria muito legal se um dia as mamães quisessem a gente colocar os maridos e a gente conversar, tipo, uma resenha para homem, mas as mulheres vão participar porque acho que é importante, porque somos um time. Eu não tenho que provar nada para ela que eu estou certo e nem ela para mim, que nós temos o mesmo objetivo. E é isso que a gente tem que entender, e o inimigo às vezes não quer que as pessoas entendam isso. Um quer provar que está certo e o outro não, entendeu? Então são várias coisas que existem para tentar destruir, entendeu? Então acho que seria legal um tema, eu adoraria dividir isso, uma resenha. Já vamos... Os maridos. Vamos colocar isso. Então, gente, ó, vocês que estão na live, já está. Convida então o marido de vocês, o parceiro de vocês, para estar nessa live. Deixa claro a ele, deixa claro a qualquer pessoa, principalmente a nós. Eu estava falando com a Fernanda, e com o Marcos. Nós somos amigos de muito tempo, muito tempo, muito tempo. Conheci essas pessoas sem serem o que essas pessoas são hoje. Então, quando eu falo dessas pessoas, e é ruim rasgar a seda, porque não se trata disso, mas nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos há muitos anos. Então, traz o teu marido, o teu parceiro, os seus filhos para essa live e deixa claro para eles, não se trata de religião, não se trata de subir seguidores, ninguém quer isso, ninguém quer nada disso. O que menos nós queremos é chamar atenção. O que menos nós queremos, a única coisa que nós queremos, seguidores de coração, o que nós queremos é que vocês consigam ter paz na mente em todos os sentidos. Para isso é o devocional. Alguma coisa mais para falar antes da oração, Fernanda? Acho que não, bispo. Foi o primeiro aí de muitos. Tem muita coisa a ser falada. Maravilhoso. Mas vai ser bênção. Amém. Vou deixar postado isso aí também. Amém. Então na semana que vem, hoje nós paramos numa geração louvará. A semana que vem nós vamos falar sobre o versículo 5, o 6 e o 7, que a gente vai tocar no tema sobre a magnificência de Deus. Nós vamos falar sobre o falar-se-á, quando Davi ele disse assim, falar-se-á do seu poder, quer dizer, eu fico pensando, Davi naquela época, ele já estava dizendo, as pessoas vão falar de você em 2025, em 2026, em 2000, isso é louco, isso é glorioso, porque ele sabia, Fernanda, que o que ele estava fazendo iria agradar a Deus. Sim. Da mesma maneira que eu sei que os nossos filhos e os filhos das mães que criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor vão continuar, não acaba aqui. É eterno, né? Fê, eu vou usar você e o Marco por um minuto. Imagina os seus filhos, nós já falamos sobre isso quando a minha esposa dava banho na tua filha no tanque. Você lembra? Na Gigi, uma bebê. E a gente falava muito sobre isso, sobre o futuro dos filhos, Fernanda, você e o Marco, quando vocês fecham os olhos de vocês, como vocês imaginam o futuro dos teus filhos rápido, sem pensar? Ai, bispo, a gente já imagina a casa inteira cheia, tá falando com eles ontem, bem casados, felizes, com filhos saudáveis, louvando a Deus, esse é nosso sonho. O mais importante, todos nós entendemos, sabe qual é o sucesso do pai e da mãe? Não é aonde eles se formaram, ou qual é o mestrado, a pós-graduação, não é nada disso.
o que a gente vai ver, o nosso trabalho foi bem, o maior objetivo, o trabalho foi executado, foi quando eles se casarem e no casamento, todo no processo, eles colocarem o nosso pai em primeiro lugar. E isso a gente já sabe que o futuro deles já vai ser um futuro de luz. Os problemas vão vir, mas é Deus que vai estar direcionando. Então isso é a maior gratidão para um pai e para uma mãe. Para mim, porque eu tenho certeza, porque foi assim que Ele fez nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele vai fazer todas as vidas de todos os cristãos que levarem Ele a sério. É conhecer, porque Ele ama a gente incondicionalmente, Ele ama de uma maneira que a gente não tem noção. Ele só quer, meus filhos, me conheçam. Vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês, é só isso que Ele quer. Então, isso pra mim vai ser assim, eu vou chorar eu vou ver exatamente isso que o Senhor pregou, que é as gerações, né, que vão seguir a palavra. E a gente já sabe como vai ser o futuro deles. Imagina, você imagina hoje, pra gente finalizar, imagina as filhas mulheres, os filhos de uma maneira geral, olhando vocês dois, ou qualquer casais. O filho homem, como nós, Marco, e as mulheres, como as meninas, enfim, a gente fala assim, a gente olha os pais, os nossos pais de longe, e a gente fala, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, né? E aí algumas coisas, e a gente fala assim, isso daí eu não quero para mim, né? Fisicamente. Imagina espiritualmente como os nossos filhos, filhos de vocês, olham vocês. O meu futuro eu quero ser uma mulher como a minha mãe, que lê a Bíblia, como agora há pouco a Fernanda falando da mãe dela. E é um fato que eu conheci a mãe dela, tive a honra de conhecer toda a família. Então isso é glorioso, a gente vê o espelho da mãe na filha. O mesmo vai acontecer com a... E vai além, sabe? Acho que a minha mãe me falou esses dias, assim, e foi tão bonitinha. E eu quero falar o mesmo para as minhas filhas. A minha mãe falou assim, filha, se eu pudesse voltar ao tempo, eu queria ser como você. Olha que gracinha. Então eu quero que os meus filhos, bispos, sejam a minha melhor versão. Amém. Eu não quero que eles sejam, eu quero que eles me superem. Amém, eu quero que Fernanda. eles me superem. Eu acho que esse é o objetivo da mãe, que eles façam melhor que eu, entendeu? E com Jesus cada vez mais cedo, é possível, não é? A gente tá meio que correndo atrás, porque eu conheci Jesus um pouquinho tarde. E é uma relação muito simples. Foi a conversa que nós tivemos ontem com nossos filhos. Eu falei, meninas, Ben, o que vocês gostariam que o papai e a mamãe melhorassem para vocês? E eu não gosto nem de falar que eles falaram nada, mas a gente tem tanta coisa que a gente tem que melhorar, mas o mais importante é nós entendemos que somos imperfeitos, a gente erra falhos, a gente erra toda hora. Então, mas esse diálogo é importante, porque faz com que a gente cada vez melhore. Como o meu relacionamento com ela, eu procuro sempre procurar entender como eu posso fazer para melhorar, certas coisas que eu sei que ela não gosta que eu falo, tipo assim, ela nunca sabe onde é que tá o celular dela, entendeu? E eu nunca vou perguntar, entendeu? Ela sempre deixa num lugar diferente. Então relacionamento é isso, e a gente entender um ao outro e tentar sempre melhorar. Eu acho que a humildade e a gente reconhecer que somos imperfeitos, acho que isso é o segredo do sucesso. Amém. Somos imperfeitos. Dependente de perfeição que é Jesus. Exatamente. Amém, amém. Olha, louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês em todos os sentidos. E eu estou... Obrigado. Recebo de coração. E para aqueles, na verdade, que não sabem, né, o bispo foi depois um dia a gente conta, mas um pastor muito importante nas nossas vidas, conheceu a Fernanda antes, falou para ela que o marido dela estava dormindo, é uma história muito, muito interessante, e eu não era cristão, não conhecia a palavra de Deus quando a conhecia, mas é
aquilo, eu sempre tive um coração solidário, sempre amei o próximo, mas isso aí fica para depois. Não me faz chorar não, vamos terminar assim. Mamães que ora, que o Espírito Santo abençoe todas vocês, que a graça de Deus, ainda sem conhecer a família de vocês, esteja sobre cada filho de vocês, sobre o matrimônio de vocês. Olha, o nosso desejo é servir vocês. Eu espero contar com todos vocês na outra semana, para que a gente dê continuidade a esse devocional. Vamos então terminar com uma oração e nos vemos a outra terça-feira. Amém, pode orar. Ó Deus querido e Pai amado, neste momento, Senhor, joelhos se dobram em Brasil, pessoas em diferentes lugares, em Estados Unidos, pessoas em diferentes países, dobram-se os joelhos agora para pedir, ou para pelo menos agradecer a Ti. Meu Pai, eu sei que tem muitos passando por problemas, mas através desse devocional, meu Pai, uma nova janela vai se abrir, um novo horizonte vai se abrir. Meu Deus, como um servo seu, eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoa, consagra este devocional, que toda terça-feira nós possamos estar na Tua presença, aprendendo e crescendo na presença do Senhor. Toma todas estas mães, estes pais, estes filhos, a família, vamos colocar o nome, a família da fé, nós entregamos nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fernanda, Deus abençoe você. Marca um forte abraço. Bênção para todos. Até terça-feira.